Dando continuidade ao estudo de História do Direito Brasileiro, vamos à aula 3, o contexto do período pré-independência Brasil colonial. O período historicamente denominado Brasil Colônia, em que o Brasil esteve sob o domínio de Portugal, compreende entre 1500 e 1822. Já havíamos falado sobre isso. O novo ciclo econômico, a mineração ou a chamada a Era do Ouro. Embora a descoberta do ouro desde sempre tivesse sido um objetivo de Portugal, a chamada Era do Ouro acabou por ser uma consequência indireta da crise vivenciada pela economia açucareira brasileira. A prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas e inglesas da América Central levaram à crise do sistema açucareiro brasileiro, e isso alterou bastante o panorama do processo colonizador e, por consequência, do panorama socioeconômico da colônia. Mudanças no cenário do Brasil colônia. Houve o enorme crescimento demográfico do país, principalmente nas regiões auríferas, o estabelecimento de um comércio/mercado interno, uma vez que os produtos produzidos na colônia não eram mais apenas para exportação, como ocorria com o açúcar e o tabaco do Nordeste, mas também para suprir as necessidades dos novos habitantes. O desenvolvimento de uma classe média composta por artesãos, artistas, poetas e intelectuais que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural do Brasil naquela época. A questão dos impostos, no caso abusivos, cobrados pela metrópole no âmbito da produção aurífera, que se por um lado equilibra as combalidas finanças portuguesas, por outro lado propiciará inúmeros conflitos entre metrópole e colônia. Os movimentos de rebelião e a aplicação do livro 5 das Ordenações Filipinas. Alguns movimentos evidenciaram a existência de fissuras na relação colônia-metrópole, principalmente a partir do século XVII. Vocês se recordam do que fala o livro 5 das Ordenações Filipinas? Fala sobre crime, Código Penal. As rebeliões coloniais, geralmente motivadas por questões de ordem econômica, mas expressavam um descontentamento da população da colônia em razão do excessivo controle da metrópole sobre as províncias coloniais. Revolta de Beckman, de 1684, aconteceu no Maranhão. A Guerra das Emboadas, em Pernambuco, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, Revolta de Felipe dos Santos, em Vila Rica, mas principalmente, e com maior destaque pela importância que tiveram, a Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, também chamada de Conjuração dos Alfaiates. Explicita-se a crise na relação entre colônia e metrópole e um crescente sentimento de identificação e pertencimento dos habitantes com seus núcleos coloniais. A transferência da corte portuguesa para as Américas ou o início do processo de interiorização da metrópole. No contexto específico da Conjuração Mineira, ficou historicamente evidenciada para as gerações posteriores o grau de rigor e brutalidade das regras contidas no livro 5 das Ordenações Filipinas, sendo considerada a sentença de morte a que se submeteu Tiradentes, um dos marcos mais contundentes desta evidência.
vamos falar um pouco sobre a administração pombalina e a lei da boa razão. Figura importante na história portuguesa, o Marquês de Pombal influenciou a administração do Brasil e teve importante papel na reformulação da estrutura judiciária, tanto na metrópole quanto na colônia. Entre seus feitos estão a criação de companhias de comércio do Maranhão e Grão-Pará e a de Pernambuco e Paraíba, aproveitando-se do momento econômico mundial favorável na esteira da Revolução Industrial Inglesa para dinamizar a produção e o comércio de açúcar e algodão. No plano jurídico, institui o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. A Lei da Boa Razão, criada por ele, possuía um caráter modernizador que restringia o uso do direito romano e das interpretações dadas a estes pelos juristas medievais, como Acúrcio e Bartolo. A chegada da família real ao Brasil. A chegada da corte portuguesa ao Brasil, no contexto de disputa pela hegemonia europeia entre a França napoleônica e a Inglaterra, gerou consequências incontornáveis no status da colônia. A instalação da corte no Rio de Janeiro teve por consequência imediata a abertura dos portos às nações amigas, o que significou a quebra do pacto colonial que sobrevivera por mais de 300 anos. Além disso, as muitas realizações promovidas por Dom João, a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, Teatro Real, Imprensa Régia, Escola Médica e etc. Essas realizações promovidas por Dom João foram configurando um novo perfil à antiga cidade colonial que buscava, assim, o status de cidade imperial. Com a chegada da Corte Real ao Brasil, vieram também os juízes, que eram chamados de ouvidores do cível e ouvidores do crime. O nome variava conforme a especialidade que julgavam. Esses juízes formaram o que denominou-se de Casa da Justiça da Corte. Além das ordenações, as fontes normativas utilizadas pelo judiciário da época eram também o que já conhecemos e já falamos anteriormente, Lex Romana Visigotorum, que falava sobre o direito comum dos povos germânicos, privilégios, que eram os direitos assegurados aos nobres pelos reis, e os forais, que são as leis particulares locais asseguradas pelo rei. Então, quando falarmos em casa de justiça, e que tivemos, além das ordenações, as fontes normativas, falaremos de lex romana, privilégios e cartas forais. Vamos falar um pouco sobre os juízes, as designações. Nós tínhamos os juízes da terra, ou chamados de juízes ordinários, eleitos pela comunidade, não sendo letrados, que apreciavam as causas em que se aplicavam os forais, isto é, o direito local, e cuja jurisdição era simbolizada pelo bastão vermelho que empunhavam, e era 2 por cidade. Teremos também os juízes de fora. Foi uma figura criada em 1352, nomeados pelo rei dentre bacharéis letrados, com a finalidade de serem o suporte do rei nas localidades, garantindo a aplicação das ordenações gerais do reino. Os juízes de órfãos.
Os juízes de órfãos tinham a função de serem guardiões dos órfãos e das heranças, solucionando as questões sucessórias a eles ligados. Provedores. Os provedores eram colocados acima dos juízes de órfãos para o cuidado geral dos órfãos. Eram instituições de caridades, hospitais e irmandades, e para a legitimação de testamentos, feito naquela época verbalmente, o que muitas vezes gerava muitos problemas. Tínhamos também os corregedores. Os corregedores eram nomeados pelo rei com função primordialmente investigatória e recursal, inspecionando em visitas as cidades e vilas que integravam sua comarca, que como se dava a administração da justiça, julgando as causas em que os próprios juízes estivessem implicados. Tínhamos também os desembargadores. Eles eram magistrados de segunda instância que apreciavam as apelações e os recursos de suplicação para obter, no caso, a clemência real. Eles recebiam tal nome porque despachavam ou desembargavam, diretamente com o rei as petições formuladas pelos particulares em questões de graça e de justiça, preparando e executando as decisões régias. Aos poucos, os reis foram lhes conferindo autoridade para tornar e tomar em seu nome as decisões sobre tais matérias, passando a constituir o desembargador do paço. A Casa da Justiça. A Casa da Justiça da Corte passou então a se chamar Casa da Suplicação, mudando também sua função, constituindo-se um tribunal de apelação. A Casa da Suplicação era formada por duas mesas, uma civil, do civil, e uma criminal, do crime, também conhecida como casinha e formalmente chamada de desembargo do paço. Ela julgava as apelações criminais onde a pena imputada fosse a pena de morte, podendo ser agraciada ou não com a concessão da clemência real. O desembargo do paço transformou-se em corte independente e especial. Em 1532, foi criada a Mesa da Consciência e Ordens para resolver os casos jurídicos e administrativos que contavam com foro privilegiado, que eram os que se referiam às ordens militar religiosas, no caso, Ordem de Cristo, Ordem de Avis e Ordem de Santiago. Com o tempo, a Mesa de Consciência e Ordens excedeu suas funções e passou a julgar as causas eclesiásticas que envolviam os clérigos do reino. O corregedor ou o provedor é quem decidia o que podia ser considerado como instância última, e conforme o valor, a apelação poderia ser direta para o Tribunal de Relação. Já no fim do período colonial, o Brasil possuía seus tribunais e magistrados próprios, porém instâncias recursais superiores se encontravam em Portugal. Vamos falar dessas três instâncias. A estrutura da justiça brasileira no fim do período colonial era a seguinte: primeira instância, juiz de vintena, juiz ordinário e juiz de fora. Segunda instância, relação da Bahia e relação do Rio de Janeiro. Terceira instância, Casa da Suplicação, desembargo do paço e Mesa da Consciência e Ordens.
Como órgãos superiores das jurisdições especializadas foram instituídos nessa época, podemos citar os seguintes: Conselho Supremo Militar, Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência de Ordens, Juiz Conservador da Nação Britânica, Intendente-Geral de Polícia e Real Junta do Comércio e Agricultura, Fábrica, Navegação do Estado e Domínios Ultramarinos. Também não podemos deixar de frisar o papel que o sistema jurídico teve nos primeiros séculos, onde serviu tão somente como instrumento de manutenção e poder imperial português, onde não havia uma justiça plena e igualitária como a que conhecemos nos dias modernos, ou pelo menos é a que pretendemos que seja.